Um salve para você que está acompanhando aqui o NA Debate nessa terça-feira. Eu sou o Caio Schmidt, estou vindo aqui para apresentar o NA Debate novamente essa semana, enquanto o nosso Cadu Dornelas ainda vai se recuperando. Eu vim aqui substituir ele para mais esse episódio do NA Debate, o programa que vai discutir tudo o que aconteceu de mais importante na Copa do Mundo. Antes da gente começar, já vou pedir para você aqui se inscrever, né, e deixar o like no canal, para se inscrever no canal e deixar o like nessa estreia, nesse vídeo aqui no canal do NA. Ajuda muito a gente o projeto, ajuda a divulgar, ajuda a manter ele indo para frente. E hoje a gente vai falar de muita coisa, vai falar, obviamente, da eliminação do Brasil para a Noruega, vai destrinchar os pormenores deles, vai falar dos jogadores, vamos falar também de Lionel Messi, por que não? Ele que faz mais um jogo incrível na Copa do Mundo, ele também brigando pela artilharia, vamos falar de Mbappé, vamos falar, óbvio, também de Erling Haaland, também vamos falar de Cristiano Ronaldo e tudo que vem mais aí para frente da Copa do Mundo. E para me acompanhar hoje, eu estou com craques da opinião, como sempre, já vou chamando eles aqui, para a gente também já ir iniciando o programa, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Vou começar hoje com a dupla que está lá na redação do NA, com eles, Rafael e Andrei. Muito boa tarde, Rafael, muita boa tarde, Andrei. Como é que vocês viram, né, esse jogo do Brasil aí, já começando, já dando andamento no programa? Um salve, Caio, um salve para todos os espectadores aí do Nos Acréscimos nessa estreia nossa. Bom, do lado do Brasil, um jogo vergonhoso, né? Na minha opinião, uma atuação vergonhosa, mas pela postura do Brasil em campo, né? A gente viu que a Noruega é uma seleção, sim, com qualidade, mas não com tanta qualidade para o Brasil entregar a bola como fez para a Noruega. O Brasil, principalmente no segundo tempo, assistiu a Noruega jogar. Um jogo que teve dois polos, assim, né? Se no primeiro tempo o Brasil estava até melhor, só que eu acho que depois do pênalti perdido, os jogadores sentiram um pouco, principalmente o Bruno Guimarães. Eu achei uma partida muito abaixo do Bruno Guimarães depois do pênalti perdido. E se no início do primeiro tempo, no final do primeiro tempo, na verdade, a gente saiu com aquele gostinho de, a gente poderia ter saído com uma vitória nesse primeiro tempo, pelo menos 1-0. No segundo tempo, a gente estava torcendo para acabar, porque estava claro que a Noruega estava melhor e que estava mais perto de fazer o gol do que o Brasil. Do lado da Noruega, o Haaland é um craque assim, geracional, sua primeira Copa já faz 7 gols, o segundo gol dele é piada, assim, o jeito que ele chuta a bola e faz o gol como se não fosse nada, assim, realmente. Uma pena, assim, a seleção que até animou a gente em alguns momentos contra a Escócia, mas a gente sabia que estava com dificuldades, assim. A gente tem a esperança por ser brasileiro, para torcer, a gente tinha a esperança do Hexa, mas era claro que a seleção não era uma favorita tão grande, e eu acho que se passasse dessa Noruega ia pegar muita dificuldade contra seleções mais fortes como a França, talvez contra a Argentina, que a gente poderia pegar numa eventual semifinal. Então, a postura do Brasil me irritou muito nesse jogo. Infelizmente, o Brasil foi eliminado de mais uma Copa para mais uma seleção europeia. Essa década a gente está, infelizmente, muito abaixo do que é a maior seleção do mundo no futebol. Realmente, uma eliminação triste, né, Teres? Demais. Não vem sendo... A noite de domingo foi muito triste, né? Por ser domingo de noite, também por ser a eliminação do Brasil, uma eliminação que eu acho que tem muito sobre o que o Brasil é nesse ciclo, né? Sobre o que o Brasil, durante esses 4 anos, para a Copa de 2026, demonstrou. Um time, uma confederação desorganizada, né? Um time que, no primeiro tempo, vamos falar do jogo, logo de uma vez, o primeiro tempo do Brasil, a estratégia do Ancelotti dá certo, a gente não pode tirar isso dele, porque o Brasil tem pelo menos umas 3 chances para fazer gol, e o Brasil não faz esses gols, então a culpa não é do treinador. O Bruno Guimarães tem pênalti, tem bola do Martinelli que ele quase faz gol, e dentre outros lances, o Brasil também poderia ter saído com um placar melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente viu o retrato de um treinador que mudou o time para o segundo tempo, foi o treinador da Noruega, fez mudanças no time dele, conseguiu perceber que não estava conseguindo enfiar a bola lá para frente para os pontos, tira o ponta, faz o time circular a bola, e deu certo para a Noruega ficou mais com a bola, reteu mais ali a posse, e o Brasil ficou com 34% de posse de bola, e o Ancelotti não mudou, manteve as convicções, e isso é o que é o Ancelotti. O Ancelotti, a gente ficou muito feliz que ele, contra o Japão, acertou a substituição e manteve o que ele queria.
Mas daí, contra a Noruega, ele continuou acreditando no que ele acredita, no que ele acredita que futebol é, e manteve o time para trás. O Brasil com 34% de posse de bola. As mexidas do Ancelotti foram péssimas. Eu acho que, principalmente a entrada do Neymar. Eu acho que o Neymar poderia entrar no jogo, mas eu acho que se ele colocasse o Neymar, não poderia ter colocado o Hendrick. Ao colocar o Hendrick, deslocar ele para a ponta, você mata o jogo do Hendrick. Marcando de ponta, não serve. O Hendrick tem que ser o cara que vai fazer a pressão lá na frente do goleiro, fazendo a pressão lá no goleiro norueguês, nos zagueiros deles, para tentar pegar a bola. De ponta, ele erra um bote que não podia errar, e aí o Brasil sofre o primeiro gol. E o segundo gol é só um tapa na cara da torcida brasileira. O Haaland tem tempo de dominar a bola, virar para onde ele quer bater, dar um tchau para a torcida da Noruega e meter a bola na trave. E o Alisson não tem nenhuma chance de defesa. E o que mais me incomoda é a apatia dos jogadores após o primeiro gol. Eu acho que não existe você levar o primeiro gol que nem o Brasil levou e ficar vendo a Noruega jogar e continuando o Vinícius Júnior não fazendo pressão nenhuma lá na frente. Nenhum dos jogadores fazendo pressão, tendo que ser o Neymar que faz essa pressão. E o Neymar não consegue mais fazer. E aí o Brasil lida com uma derrota de uma forma totalmente errada. Porque a gente acabou de ver no jogo que teve aqui na Rádio Facom, a Argentina levando 2-2 da Argentina querendo comer a bola para conseguir pegar a posse e fazer os gols. O Brasil, contra a Noruega, teve o mesmo cenário praticamente. O Brasil foi eliminado. E, cara, realmente... uma pequena completada, o que me impressiona é que o Brasil, mesmo com essa postura, podemos se dizer até covarde, né? Esse estilo de jogo um pouco covarde, que é um pouco da característica do Ancelotti. Talvez covarde não seja a melhor palavra, mas para esse jogo eu acho que foi, porque o Brasil, que a gente falou muito de postura. O problema é ser a Noruega, né? Exatamente. Mesmo com essa postura e esse estilo de jogo, a gente teve chances para ganhar, porque a seleção norueguesa era muito fraca. É uma seleção abaixo, assim, comparada principalmente com o Brasil. O Brasil teve chances de ganhar, mesmo dando a bola para a Noruega. Isso que mais me irrita, assim, porque o Brasil tinha totais condições de ganhar. A gente sabe que o Brasil não está no seu melhor estado, não está na sua melhor forma, não fez um jogo bom, mesmo assim teve chance de ganhar. Se o Bruno Guimarães faz aquele pênalti, provavelmente a gente ganharia o jogo. Então, me irritou muito essa postura do Brasil, principalmente no segundo tempo. Os jogadores não tiveram senso de urgência. A cena do Neymar também lá no final, eu não sei se a gente vai falar depois, né, quando for dar nota para ele, me irritou bastante, assim, a postura dos jogadores. Eu acho que é o tema principal dessa partida e dessa eliminação do Brasil. Bom, vocês já falaram bastante, mas até atrasou um pouco a entrada do nosso terceiro comentarista da tarde de hoje, aqui, o Rafael Rodrigues, que também está aqui para falar com a gente. Ele fala um pouco, né? Agora que já demorou um pouco para você entrar. Agora é a sua vez, Rafael. O que você viu desse jogo do Brasil? Não pode ficar tranquilo, que a gente vai comentar ainda mais sobre essa partida de hoje, da partida do domingo, né? Olá, Caio. Olá, Rafael. Olá, Andrei. E eu acho que é como eles dizem, né? É uma eliminação que dói muito mais pela postura do Brasil do que por conta do que foi o jogo em si, de ser eliminado pela Noruega. Doeu muito mais pela postura do que ser eliminado por um time europeu de menor escalão como a Noruega. É uma postura que mexeu muito, que irritou muito o brasileiro e que tem que melhorar, né, para o próximo ciclo. Esse ciclo foi muito conturbado, muita troca de treinadores. E vamos ver se melhora, né, Caio, para o próximo. Exatamente, né? Agora que estamos todos devidamente apresentados, né, a gente realmente vai contextualizar o Brasil ser eliminado para a Noruega no último domingo, o jogo das oitavas de final, jogo que foi em Nova York, né, no MetLife Stadium, casa dos dois times de futebol americano da cidade de Nova York, o New York Giants e o New York Jets. Então, foi lá que o Brasil deu o seu último passo, né, podemos assim dizer, na Copa do Mundo de 2026, foi eliminado 2-1 para a Noruega, tomando 2 gols do Erling Haaland, e sem conseguir agredir muito, né, muitas chances perdidas dos jogadores brasileiros. Um jogo realmente abaixo, né? Alguém tem mais algo a acrescentar? Antes que a gente vá já para a parte mais duradoura desse programa, que é a gente já vai chegar lá no jogador a jogador, que os comentaristas vão dissecar as atuações dos 15 que pisaram dos 15 não, né? Dos 16 que pisaram em campo, mais o técnico. Alguém tem mais algo aí para agregar esse péssimo jogo do Brasil, se a gente pode falar isso? Eu acho que foi. Eu acho que a postura do Brasil foi muito ruim pelo que a gente viu do Brasil na Copa do Mundo. A gente viu o Brasil, quando leva o gol do Japão,
eu acho que é o que mais me incomoda, eu queria ressaltar isso de novo, que é a postura dos jogadores brasileiros, e como que isso não pode acontecer mais em Copa do Mundo. Muitos deles não vão mais jogar, provavelmente Marquinhos, o Casemiro, nunca mais a gente vai ver jogar outra Copa do Mundo, mas a postura que incomoda, porque você vê um time perdendo de 1-0, faltando 10 minutos, você vê o time não sabendo o que fazer, vendo a Noruega tocar bola. E eu acho que isso é o que mais me incomodou no jogo, é ver o Brasil com amarelar, tipo assim, de perder a postura de Brasil, de ir para cima, de buscar o gol, de buscar até o último minuto. Teve que ser um pênalti que é humilhante, assim, o pênalti que o Neymar cobrou, nem por ele, o que aconteceu. Eu acho que o Neymar perdeu a cabeça, e aí faz parte do que o Neymar faz na carreira dele, mas eu acho que o pênalti foi humilhante, porque foi um gol de misericórdia, assim, um gol que a gente sabia que não ia dar em nada. E depois a gente comenta mais sobre o Neymar, o que aconteceu ali, essa polêmica que sempre se cria ao redor do Neymar, né? Mas a apatia incomoda bastante. Realmente, né? Uma postura ruim da seleção brasileira. Acho que muito vem também não sei se alguém quer comentar disso também, das mudanças que o Ancelotti fez. A gente vai chegar lá também, vamos analisar o próprio Ancelotti, mas o que ele muda e acaba com o jogo, não é? Ele tira ali toda a marcação do lado direito, também do lado central do campo. Alguém tem algo a acrescentar sobre isso? Alguma análise, podemos assim dizer, sobre o jogo, dessa parte das substituições? Cara, eu vou falar mais sobre a substituição da saída do Ryan, né, que a gente viu que foi crucial para o resultado do jogo, porque o Ryan, eu vejo ele em todos os NA debates que eu participei, inclusive eu falei que o Ryan, com a bola, eu acho ele um pouco tímido, até por causa que ele foi jogado na fogueira, ele não era titular, ele é a primeira Copa dele, só que sem a bola, assim, o Ryan, eu acho que me surpreendeu muito, assim, o poder, o ímpeto dele de físico e de marcar, assim, marcação, pressão. A maioria dos gols do Brasil, a maioria não, né? Mas alguns gols do Brasil saíram com a origem do lance, ele roubando a bola, ou ele fazendo um desarme, ou ele interceptando. Ele é um jogador, assim, crucial para essa marcação, pressão no Brasil. É óbvio que ele poderia estar cansado, a gente não sabe, eu não reparei nisso. Só que ele ter saído ali para o Endrick cair pela direita, que nem o Rafael falou, na minha opinião, foi uma mudança péssima, assim, do Ancelotti. A gente viu até no primeiro gol, no cruzamento do Haaland, o Endrick meio que dá um bote ali, e mais uma vez falando sobre postura, mano. Na minha opinião, eu consegui ver ali que o Endrick tentou dar um bote ali de qualquer jeito. E ainda não voltou para marcar. No lateral da Noruega, então não é a dele. O Endrick pode fazer essa ponta, mas a gente sabe que não é a dele, e depois dessas mudanças o Brasil caiu muito fisicamente, né? Fisicamente que eu falo, marcando, na marcação, que a gente viu. O Brasil tomou gol, o Brasil simplesmente não pressionou, o Brasil continuou assistindo a Noruega jogar, foi algo inacreditável, assim. Então, essa foi a mudança que mais e ainda assim a entrada do Neymar também, apesar de que eu queria que ele tivesse entrado mesmo, só que a gente sabia, quando o Neymar entra, ele é um a menos na marcação, seja pelo físico e também porque ele vai ser o cara ali para decidir. Ele não entrou para marcar, e os jogadores sabem disso. Também me irritou o Vinícius Júnior no final do segundo tempo, principalmente. Ele também não estava exercendo essa marcação-pressão. Óbvio, ele poderia estar cansado também, jogou o jogo inteiro, mas eu acho que ele foi apático também nessa parte de marcação. O Brasil todo, né? Que nem a gente falou, a postura do Brasil foi muito ruim no jogo em todo, mas principalmente nesse segundo tempo. Na minha cabeça não entra como os jogadores não tinham nenhum senso de urgência ali nos jogadores do Brasil, perdendo a 10 minutos do jogo acabar e sendo eliminados na oitava de final. A pior campanha desde 1990, quando a gente caiu para a Argentina, então é inacreditável mesmo. E, Caio, só queria comentar rapidinho de novo, desculpa até entrar de novo, mas falando sobre substituição, eu acho que a substituição que impacta o primeiro gol da Noruega é a entrada do Ederson. O Ederson entra no momento até errado, ele não entende muito bem o que está acontecendo, ele está tentando entender o que está acontecendo ali no jogo, dá para perceber que ele está perdido, e aí sobrecarrega o Casemiro, que olha para a área e não tem nem... tá olhando para a área e não tem a cobertura do outro volante, e aí o Endrick fica com o outro ponta e sobe para o lateral cruzar, e aí gol do Brasil, do gol da Noruega, e aí complicado demais. A entrada do Ederson ali, que ele entra meio tentando dar alguma... Se eu não me engano, eu acho que o Vitor Sérgio da TNT comentou isso, ele estava no estádio, ele percebeu que ele estava avisando um posicionamento para alguém na hora do gol, então é errado um volante na hora do gol tá dando um posicionamento, você tem que estar focado em marcar.
E é isso, eu acho que muito do primeiro gol tem culpa um pouco do Ederson também, que estava mal posicionado. E ele entrou muito mal ao decorrer do jogo. Exatamente. Atuações muito abaixo. Agora a gente vai discutir exatamente isso. Vamos para o quadro, o maior quadro desse programa, vai ser o quadro mais recorrente. Aqui, depois de todo o jogo do Brasil, a gente vem falar dele, jogador a jogador, onde a gente vai dar notas para as atuações do Brasil, todos que entraram em campo, incluindo para o treinador da equipe. Bom, a gente vai começar no começo, né? Sempre bom, com ele, o Alisson. Começar com o Rafael Rodrigues, que falou pouco, está um pouco mais tímido hoje, mas começar com ele para ele dar a nota dele, do goleiro Alisson, no jogo de domingo. Cara, eu acho que o Alisson é um dos que não tem como ficar muito irritado com ele. Assim, tomou 2 gols, mas fez uma defesa espetacular no chute do Odegaard no primeiro tempo, fez umas boas defesas no segundo tempo também, e os 2 gols não tinham que ser feito por ele, né? Um é uma cabeçada do Haaland que sobra livre dentro da área e desloca só na cabeçada o goleiro, e o segundo é um chute espetacular, que até raspa um pouco na trave antes de entrar, então assim, não acho que tinha o que ele fazer nos 2 gols. Tirando os 2 gols, as outras oportunidades da Noruega, ele foi muito bem. Eu acho que a Noruega poderia ter feito mais gols, mas ele salvou alguns. Então, eu acho que uma nota 5 ali para ele, porque não tem como dar acima do que isso também para uma seleção que atua muito mal, né? Realmente, o Alisson que, quando foi exigido, não necessariamente quando foi exigido, né, ele defendeu bastante. Tem um lance cara a cara com o Odegaard que ele defende bem, né? Então, nota 5, então, do Rafael Rodrigues, a primeira nota dada por um membro nosso aqui. Agora passar para o Andrei, né? O que você achou do Alisson? Cara, eu vou dar uma nota 5 também. Eu realmente não tinha muito o que fazer nos gols, assim. Ele fez, que nem você falou, uma defesaça. Aquele chute do Odegaard eu vi entrando, assim. Eu achei que ia ser gol, com certeza. Ele fez uma defesaça mesmo. Só que o Alisson, assim, eu sempre venho falando isso, eu sempre venho batendo nessa tecla. Eu não acho que ele deve na seleção. Só que ele já foi o melhor goleiro do mundo, assim. Ele é um dos melhores goleiros do mundo em clubes. E na seleção eu não vejo ele passar essa segurança toda, assim. Eu gosto muito do Alisson, mas eu não acho que ele seria o meu goleiro ideal, assim. Né? No Brasil seria porque os outros goleiros, o Ederson, numa temporada péssima no Fenerbahçe, e o Everton, né, caiu lá de paraquedas na Copa, mas o Alisson, assim, eu esperava mais nele, assim, eu esperava mais dele, assim, na seleção, nas duas Copas. Não, eu não acho nesse jogo que ele poderia fazer, eu falo todos os jogos, todos os ciclos. Contra assim, a Croácia, ele teve culpa. Eu falo em todos os jogos e todos os ciclos de eliminatórias, Copa América. Eu não acho que o Alisson seja unânime, eu não acho que o saldo dele seja positivo. Eu nunca vi um lance dele, tipo, um milagre dele. A gente viu, eu sempre bato nessa tecla do milagre. Óbvio que o goleiro não é obrigado a fazer milagre, mas ele é um dos melhores goleiros do mundo, assim. Pô, a gente vê o Courtois, o próprio Courtois, que treinado pelo Ancelotti, o que ele fez na Champions League, por exemplo, lá. O Alisson é um goleiro disso por clubes, mas a seleção, falando do Courtois, era um Courtois contra o Brasil, né, em 2018, inclusive. Mas o Alisson, enfim, eu esperava mais dele como goleiro da seleção. Eu acho que o ciclo dele talvez vai se encerrar, não sei. A gente não está com uma boa safra de goleiros para repor ele, né? Vai que surge um goleiro aí para a Copa. Por enquanto, ele é o meu titular absoluto, mas eu gostaria de ver mais dele assim, pela seleção, que ele fosse mais protagonista. Nota 5. E você, Teres, o que você achou do Alisson? O Caio vai gostar do novo nome de goleiro do Brasil, um goleiro novo lá do Fluminense, Fábio, 45 anos. Né? Mas eu acho que o Alisson fez uma partida ok, eu acho que é uma das poucas notas que eu vou dar acima de 6 de nota, então acho que nota 6 para o Alisson. É o famoso, tipo assim, não tem, é o famoso sem nota, porque não tem muito o que avaliar, porque ele não teve culpa nos 2 gols. No que chegou, ele defendeu, mas o chute do Haaland é impossível de defender. Se eu ver alguém falando que tinha como pegar, isso aí, se ele jogasse a chuteira na bola antes, talvez pegar, não porque o chute era muito forte, não ia nem dar. Então, o Haaland foi muito feliz nas 2 situações de gol, e eu acho que o Alisson não tem culpa nenhuma, é o goleiro do Brasil. Eu acho que essa cobrança, claro, que fazer milagre, o goleiro não é obrigado a fazer milagre, eu acho que quando ele faz é um bônus,
porque a defesa tem que estar bem armada, né? Exatamente. Falando de defesa, vamos falar do zagueiro que conhecia o Haaland, né? A gente pode usar esse termo. E o Gabriel Magalhães. Começar com o Rafael Rodrigues aí, para a gente falar um pouco da nota do Magalhães no jogo de domingo também. Cara, eu achei que ele vinha fazendo um primeiro tempo bom, vinha tentando parar, ele e o Marquinhos tentando parar o Haaland, ele tava dando certo, só que o Haaland é fatal, né, cara? Então, na primeira bobeada que você dá ali, ele já consegue aproveitar, mas também é uma bobeada que não pode dar num jogo eliminatório em Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que ele foi mal no lance do primeiro gol, e por isso eu acho que eu vou dar uma nota 3,5 para ele. Então, 3,5 aí, a primeira nota mais pesada do dia de hoje. Agora vamos com o Andrei, né? Vamos seguir essa ordem para a gente ver qual vai ser o saldo final do Magalhães, que já não começou tão bem, né? O Magalhães, ele fez, eu acho que ele conseguiu, principalmente no primeiro tempo, a dupla, né, de zaga conseguiu segurar o Haaland, assim, né? Mas eu acho que ele foi muito mal no lance do gol. Ele estava mal posicionado, assim, e enfim, ele poderia ter ido melhor e no lance decisivo do Brasil. Eu gosto muito do Gabriel Magalhães, eu acho ele nosso melhor zagueiro indiscutivelmente, um dos melhores zagueiros da Premier League e do mundo. Na minha opinião, é o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, mas ele poderia ter ido melhor no lance. E vai muito do coletivo do Brasil também, a atuação individual dele, assim, principalmente depois do primeiro gol, o Brasil parece que apagou, então a gente vê que no segundo chute do Haaland, não era nem ele que estava na bola, era o Danilo, né? Mas, tipo assim, a zaga só assistiu ele pegar a bola e chutar. E então, eu vou dar uma nota 5 também, junto com o Alisson. Eu acho que a linha defensiva vai ser parecida à nota, porque a linha defensiva como um todo jogou mal, assim. Eu não acho que ninguém se destacou negativamente, ninguém comprometeu, assim. Eu tenho que comprometeu. Já eu falo. Então, eu acho que eu vou dar uma nota 5 pro Magalhães. Eu esperava um pouco mais dessa partida dele, até por esse fator, né, dele conhecer o Haaland, de marcar ele lá na Premier League, ele poderia ter ido um pouco melhor. E para você, Oteles, o que você achou do Magalhães? Nota 3,5 também. Eu acho que o Magalhães foi mal. Eu acho que o jogo todo ele conseguiu ganhar algumas, conseguiu perder a mais importante, que não podia perder, mas eu acho que diz mais do cruzamento, ter chegado na área do que ele ter falhado. Eu acho que ali é uma infelicidade. Ele tenta prever a bola, ele erra, e aí o Haaland tem total liberdade para cabecear. Eu acho que por isso que a nota dele fica muito baixa. Eu acho que 3,5 condiz bastante com a atuação dele. O Magalhães, na minha opinião, me decepcionou nesse jogo. Eu achava realmente que ele ia fazer essa marcação cerrada no Haaland. O Haaland, às vezes, até tinha um pouco mais de liberdade. E o segundo gol também é um tapa na cara de todos nós e da linha defensiva ainda mais. Exatamente. Bom, o próximo nome da lista aqui é o parceiro de zaga dele, o Marquinhos, o capitão da seleção brasileira. O que você achou do jogo dele, o Rafael Rodrigues? Assim, o que você achou, né, que o Marquinhos conseguiu trazer para o jogo de domingo? Cara, eu acho que é um pouco igual o do Gabriel Magalhães. Eu gosto muito dos dois, acho que a zaga do Brasil é muito boa, mas eu sinto que em momentos decisivos acaba se comprometendo os dois até. Eu acho que o Marquinhos estava vindo de uma Copa bem boa, não lembro de um lance dele ter sido falhado, então ele estava vindo de uma Copa muito boa. O primeiro tempo dele do Magalhães foi um bom primeiro tempo, apesar que a Noruega conseguiu criar alguma chance, ainda acho que foi um bom primeiro tempo dos dois. Mas é aquilo, cara. E no segundo gol, a zaga é porque tentou ir pro tudo ou nada, né? Mas ficou completamente perdida a zaga. Quem tenta fechar o chute do Haaland, perdão, foi o Danilo que estava tentando. Eu achei até um pouco que ele tentou um esquema de 3 zagueiros quando o Brasil estava com a bola nos minutos finais. Mas o Danilo também é outro que, enfim, mais pra frente a gente vai falar sobre ele. Então eu vou dar uma nota 3,5 também pro Marquinhos, para ficar igual ao Gabriel Magalhães. E para vocês dois aí, vamos com o Andrei primeiro. Vamos com essa ordem até o final. Então, Andrei, o que você achou do Marquinhos? Cara, eu vou dar uma nota 4, porque eu acho ele pior que o Bruno Guimarães, inclusive, o Gabriel Magalhães, perdão, nessa Copa.
E como jogador também, eu acho o Gabriel Magalhães melhor. E o Marquinhos não me decepciona, assim, porque ele não comprometeu na Copa, né? Naquele amistoso lá, antes da Copa, ele entregou um gol, mas ele para ser o capitão, inclusive eu acho que falta um pouco essa liderança nele, que ele tem, por exemplo, no PSG. Eu não vi, assim, ele, ainda mais no jogo de ontem, né, na postura que o Brasil teve no segundo tempo, eu não vi, que nem eu falei do senso de urgência, eu não reparei no Marquinhos, tipo, incomodadíssimo, gritando com todo mundo, como um capitão deveria fazer. Acho que ele deveria estar, mas faltou realmente. O Danilo parece ser mais líder do grupo do que o Marquinhos. Então, eu não colocaria, exatamente, eu colocaria até o Danilo como capitão, mas o Danilo não era nem para ser titular, né, na teoria, no início. Então, eu acho o Marquinhos pior que o Gabriel Magalhães, eu acho que ele fez uma Copa aquém, ele não se destacou positivamente, e eu não lembro de nenhum lance dele, assim, ele é um zagueiro seguro, obviamente, ele é um dos melhores zagueiros do mundo, atual bicampeão da Champions, mas eu não gosto muito dele, eu não acho que ele vai estar no próximo ciclo também, então eu vou dar uma nota 4, porque eu não gostei do jogo e nem da Copa dele. O Marquinhos está muito criticado. Vai ser criticado também por você, Teres? Com certeza. Eu acho que o Marquinhos... eu acho que o Gabriel Magalhães ele tem uma certa desvantagem no jogo, por nota assim, porque ele é um embate físico com o Haaland. Mas muitos lances que o Marquinhos poderia estar na sobra, que ele poderia estar mais consciente, o Marquinhos não estava lá e eu sinto falta, porque no PSG ele é absolutamente seguro, um zagueiro que passa confiança. Na final, ele fez uma partidaça, Marquinhos teve contra o Arsenal, e na Copa do Mundo inteira, eu não lembro, não sei, talvez vocês consigam lembrar, algum lance do Marquinhos assim que ele foi fundamental, que o Marquinhos salvou, o Marquinhos foi importante. Eu não lembro, mais ou menos, na passagem do Marquinhos na seleção brasileira, um lance que ele foi fundamental. Assim. Eu acho que é muito triste terminar desse jeito, mas o Marquinhos nunca foi uma segurança, 100% de segurança. O Marquinhos é o titular dessa seleção. Sempre teve muita dúvida, mais com o Militão. Então, acho que é nota 3,5 para ele também. Então, notas pesadas aí, Marquinhos com 2, 3,5 e um 4. Vamos para o próximo membro da linha de defesa. Vamos falar dele, do honesto, né? Do trabalhador, do carimbador de cartório Douglas Santos. O que vocês acharam do jogo deles? Começando pelo Rafael. Do jogo dele, né? Começando pelo Rafael Rodrigues. Cara, é uma Copa sensacional, né, do Douglas Santos. Acho que era uma grande dúvida que a gente tinha antes da Copa, se ele vai conseguir ir bem. E ele mostrou que ele foi capaz de assumir essa lateral esquerda do Brasil e jogar muito bem. Eu acho que ele é um dos únicos que sai muito acima do que entrou para a seleção na Copa. Foi uma Copa muito boa dele, eu achei honestíssima a Copa dele. E esse jogo também não passou muito por ele, né? Os gols da Holanda, da Noruega. E então eu acho que foi uma partida boa. Vou dar uma nota 6, porque eu gostei muito da Copa do Mundo dele. Nota 6, então, pro honesto, né? O correto Douglas Santos. O cara que, se fosse para escolher uma nota, acho que também escolheria a nota 6. E para você, Andrei? Segue esse mesmo caminho ou você vai ser diferente, podemos assim dizer? Cara, eu sigo no mesmo raciocínio. Eu não acho que foi uma Copa sensacional, mas eu acho que foi uma Copa surpreendente, até por causa da expectativa dele, do Brasil nele, né? O Douglas Santos não era nem cotado para ser o titular. Era cotado, obviamente que era, né? Mas pelo menos eu acho que a maioria esperava que seria o Alexandro, né? O titular da seleção brasileira, mas o Alexandro caiu muito de rendimento e o Douglas Santos, eu acho que ele foi uma surpresa positiva no Brasil. Ele é um daqueles que se salva, né? Não tem nada de negativo para falar dele. Mas ele é aquele cara que faz o feijão com arroz, né? Todas as análises sobre ele basicamente bater nessa tecla, mas ele fez uma Copa do Mundo muito segura mesmo. Eu gostei muito dele. Infelizmente, ele é um jogador com a idade um pouco avançada, ele tem 32, né? Então provavelmente ele não vai estar no próximo ciclo, mas eu queria ter visto mais dele, se eu soubesse que ele era um jogador tão bom assim, porque ele fica lá na Rússia, a gente brasileiro sabe que a gente não acompanha o futebol russo muito, ninguém esperava que ele fosse ir bem assim, então se ele pudesse ter tido mais oportunidades,
talvez ele seria até melhor nessa Copa, né? Porque ele meio que foi de última hora, assim, ele não participou do ciclo todo do Brasil. Então, eu gostei muito da Copa dele, assim, mas eu não acho que ele fez nada, tipo, surpreendente, nada demais. Mas pelo que ele foi colocado, a fogueira que ele se colocou ali, que ele se colocou não, né? Que o Ancelotti colocou ele, eu vou dar uma nota... Rafael deu 6, eu vou dar uma nota 6,5, porque eu acho que ele foi melhor do que a média, né? A média é 6, eu acho que ele foi melhor nessa partida. Obviamente não foi uma partida que ele foi um destaque, o Brasil como um todo não foi, mas se fosse para dar uma nota da Copa dele, seria uma nota 7,5, assim, mas essa partida eu vou dar um 6,5. Então seguindo esse raciocínio, né, de todas as análises do lateral nota 6. Para você, Teles, o que você tem a dizer do jogo de Douglas Santos? Realmente, a camisa dele diz muito sobre a nota dele, é uma nota 6, pro nível do Brasil, eu acho que ele é um bom lateral, eu acho que ele fez a Copa do Mundo mais regular, entre todos os titulares do Brasil, ele foi o mais regular, foi o que mais não comprometeu a seleção brasileira, então eu acho que ele fez uma boa Copa, eu vou manter a nota 6, porque eu acho que também 6,5 não vale esse meio ponto pro Douglas Santos, mas ele é muito regular e um jogador que triste ver o empenho dele cair nas oitavas de final, né? Realmente, aí já estamos chegando em meia hora de programa e foram 4 jogadores. Esse programa vai dar o que falar, né? O próximo membro que a gente vai comentar aqui, o Danilo, lateral direito da seleção brasileira, que jogou o jogo todo no domingo. Rafael Rodrigues, o que o senhor tem a dizer do lateral Danilo? Cara, eu venho aqui triste falar porque eu gosto muito do Danilo, mas, cara, não tinha como deixar ele na lateral direita. Beleza, não tinha outra opção. E eu queria até levantar uma pergunta para vocês também. Vocês não acham que seria válido o Ancelotti ter testado o Ibañez de novo contra a Escócia, por exemplo? Porque, beleza, ele joga muito mal o primeiro tempo contra o Marrocos, mas quem não jogou mal aquele primeiro tempo? Talvez só o Vini se salva ali. E assim, a outra exibição que a gente teve com ele na lateral direita, ele foi coerente na posição. Então, assim, eu acho que seria válido ter testado mais uma vez o Ibañez. E aí o Danilo, né, falha contra o Japão no primeiro gol. E o primeiro gol da Noruega também, eu acho que ele poderia ter feito uma pressão maior no ponto esquerdo da Noruega. Mas é aquilo, né? Uma posição que ele não faz tem um tempo. No Flamengo ele joga de zagueiro, na Juventus ele jogava de zagueiro. Então, assim, foi uma fogueira que ele se colocou, mas poderia ter feito e sido melhor na posição também. Então, eu achei que foi o pior do sistema defensivo do Brasil na Copa, infelizmente. E para esse jogo também eu acho que poderia ter fechado um pouco mais o espaço do ponta, e por isso eu vou dar uma nota 3 para ele. 3, então, a nota mais dura até agora de Rafael Rodrigues. E para você, Andrei, o Danilo, o que você achou do Danilo? Cara, eu vou dar uma nota 4, igual a do Marquinhos, porque realmente, para mim, o saldo do Danilo estava sendo positivo, apesar do erro lá contra o Japão. Eu tinha até falado sobre a recuperação dele ao longo da partida, né? Por ele ser um cara experiente, ele consegue não se sucumbir ao erro, e que nem eu vou falar mais tarde um pouco do Bruno Guimarães, que eu achei que ele sentiu o erro. O Danilo é um cara experiente, ele é aquele cara que todo mundo achou que ele iria para o vestiário, né? Ele foi convocado para ser aquele cara de vestiário, do discurso, e ele é esse cara, só que ao mesmo tempo ele foi jogado na fogueira por causa da lesão do Wesley, e eu acho que ele fez, assim, eu não vou falar uma boa Copa, porque o Brasil cai nas oitavas, nunca pode ser uma boa Copa, mas eu acho que ele conseguiu fazer uma Copa ok, ainda mais pelo que era esperado dele. Todo mundo não esperava nada, não esperava nem que ele fosse jogar, todo mundo falava que ele era a última opção da zaga, assim, no Brasil, na linha defensiva, né? Então, eu vou dar uma nota 4, porque eu não achei que ele foi muito pior do que o Marquinhos, que o Magalhães eu acho que foi, até porque ele é menos jogador do que o Magalhães, até que o Marquinhos também, mas o Marquinhos, o Rafael falou que o Danilo foi o pior na linha defensiva do Brasil. Eu não acho que o Marquinhos tenha sido, na Copa, né? Eu não acho que o Marquinhos tenha sido pior, mas eu não acho que o Danilo, tipo, foi pior do que o Marquinhos. Eles foram bem parecidos, assim. O Marquinhos, para mim, não fez nada demais na Copa.
e acaba que o Danilo comprometeu no jogo contra o Japão. Nesse jogo ele não chegou a comprometer individualmente, mas ele fez uma atuação ruim, obviamente. Então, eu vou dar uma nota 4. Ali no gol do Haaland eu fiquei bastante irritado também, porque ele estava só assistindo, mas também a zaga toda estava assistindo ali, ele poderia ter tentado dar o bote, mas o Brasil, coletivamente, parecia que o Brasil já estava derrotado, né, os jogadores. Então, eu vou dar uma nota 4 para ele que não vai mais participar de nenhum ciclo do Brasil, né, foi até surpreendente ele participar desse, mas, enfim, eu acho que ele foi melhor do que a expectativa que botavam nele, mas ele também não fez uma boa Copa, assim. Então, nota também pesada, né? Nota 4 do Andrei. E para você, Teles? Nota 3. Péssimo. Acho que o Danilo, ele não deveria ter sido convocado. Eu falo isso aqui na redação do DNA. Desde a convocação, o Danilo não tinha que ter ido. O Danilo, ele vai no papel de coach. Então, se for para levar um coach, você leva o Pablo Marçal. Você não leva um jogador que não joga. Ele é reserva no Flamengo, ele não joga de lateral. Ele teve que jogar de lateral e aí tá a merda. Ele não conseguiu evitar o cruzamento do Chelsea e aí teve o gol do Brasil. Eu acho que a Copa do Danilo, ele consegue ir bem no primeiro tempo contra o Marrocos, mas todos os outros jogos, contra o Haiti não conta, né? Contra a Escócia também, vamos dizer que ele jogou bem. Mas contra o Japão, ele fez uma péssima atuação. O gol do Japão sai na conta dele e o gol da Noruega também sai na conta dele. Eu acho que o Danilo não devia ter sido convocado. Eu acho uma escolha errada do Ancelotti, eu sempre falei isso. Não acho que o Danilo um lateral consistente, ele não consegue ajudar ofensivamente, defensivamente também não mostrou nessa Copa do Mundo, como a gente viu, que pode contribuir. Eu acho que o Danilo não deveria ter sido convocado, um erro do Ancelotti, e possivelmente um dos jogadores que mais me irritaram nessa partida, porque a partida do Danilo é ruim, como a volta dele para a seleção foi ruim. Palavras pesadas, Rafael Teles. Vamos agora partir para o meio-campo, né? O setor que foi muito avaliado dessa seleção. Começar com o volante da seleção brasileira, o Casemiro. Rafael Rodrigues, o que a dizer do Casemiro? Cara, o Casemiro, confesso que eu sou um pouco hater dele. Eu achei que ele, depois do jogo contra Marrocos, não deveria ser o titular. O Fabinho tinha entrado muito bem e eu tava nessa tecla de será que a gente não devia testar o Fabinho como titular? Mas fez um primeiro tempo horrível também contra o Japão, se recuperou no segundo tempo, jogou muito bem. E, cara, eu não sei o que falar do Marquinhos, do Casemiro nesse jogo. Sinceramente, eu achei que ele foi aquém também, não interferiu em muita coisa, não participou muito do jogo, e teve um lance no último minuto para tentar um milagre, que ele tenta um cruzamento assim, caindo, patético. Então eu vou dar uma nota 4 muito mais, porque eu não consegui ver ele muito bem no jogo, participando ou tentando impedir que a Noruega fizesse algo. Eu acho que tem um desarme dele muito bem no jogo, que poderia ser uma chance para a Noruega, que ele conseguiu desarmar. Então, por ter lembrado desse desarme, vou subir a nota para 4,5 para ele. Perfeito. Então é para você, Andrei. O que você achou do Casemiro no último jogo? Cara, eu vou dar uma nota 3,5. Eu acho que ele para mim, ele só não foi pior que o Bruno Guimarães nessa partida. E eu acho o Casemiro, de longe, o pior jogador do Brasil na Copa. Ele me irritou muito, assim. Ele não era, na minha opinião, não era nem para ter sido titular. Ele não ter saído nesse jogo foi loucura também, na minha opinião. E ele fez uma Copa péssima, assim, péssima. E eu tento ser mais, não tão rigoroso assim, né? Que nem eu não fui tão rigoroso quanto o Danilo, quanto os amigos foram, mas o Casemiro, ele conseguiu me irritar a Copa inteira, assim. Eu não acho que ele deveria ter sido titular, ele não fez nada de prestativo além do gol contra o Japão, mas, cara, esse lance que o Rafael falou dele querendo, ele tava na entrada da área, ele poderia ter chutado de direita ali, colocadinho, ele fez um cruzamento, ele poderia ter ter chutado de direita ou tocado tipo rasteiro, né, pro Neymar. Era o Neymar e mais um que tava ali, tipo, 2 jogadores iam sair com o gol aberto. Ele tentou chutar com a esquerda e a bola foi na lateral. E no último lance do jogo ele deu um cruzamento na mão do goleiro, óbvio, já tava no desespero ali, mas foi ele que deu um cruzamento lá na mão do goleiro. Então, cara, ele me irritou muito nessa Copa. Eu acho que na minha concepção, a história dele na seleção foi até manchada por causa dessa Copa.
péssima, e ele sempre prejudicou a gente, assim, querendo ou não, ele era um dos pilares nas últimas Copas, mas, pô, ele prejudicou a gente contra a Bélgica, não jogando, né, contra a Bélgica por ter sido suspenso, assim. A mania dele. Né? O Casemiro tem muitas falhas, assim, memoráveis pela seleção, e essa Copa foi uma falha como um todo, assim. Eu achei horrível a Copa do Casemiro, eu não quero ver ele nunca mais com a camisa da seleção, apesar de que ele se recuperou, né, ele fez uma boa temporada pelo United, e uma das melhores temporadas dele nesses últimos anos, mas pela seleção ele foi péssimo, assim, nota 3,5. Para você, Teles. Fraquíssimo. 3 também. Acho que o Casemiro, eu concordo com você que você fala que o Casemiro foi o pior jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acho que ele e o Danilo tiveram uma boa disputa para ver quem foi o pior. Eu acho que o Casemiro tem um gol, mas eu acho que a postura do Casemiro foi pior, porque ele é um volante crucial, ele é um cara que tem que correr, ele não conseguia, a gente via nitidamente que às vezes faltava do físico dele para conseguir voltar. O gol da Noruega, ele também tem participação, porque ele não está na bola, ele sobrecarregado por não ter o volante que foi o Ederson. O Casemiro, ele fica a fazer nada, ele não vai no lance dentro na ala, e ele também não vai para dentro da área para tentar evitar o cruzamento assim, ele fica olhando para os dois lados e assiste o gol da Noruega. Então acho que a nota 3, Copa do Mundo do Casemiro foi horrível, uma péssima Copa do Mundo, manchou, eu acho, de novo, concordo com você que manchou a carreira do Casemiro, ele que era um volante muito respeitado. Eu acho que esse fim de Copa, esse fim de passagem pela seleção brasileira, dá uma mancha grande na carreira do Casemiro, pena que é um grande jogador. Né? Exatamente, vamos passar agora então, né, depois de todas as críticas tecidas ao volante Casemiro, vamos para o meia da seleção, né, mais pensador um pouco do jogo, Bruno Guimarães, né, que ficou perdendo um pênalti logo no início. O que você achou do jogo dele, Rafael Rodrigues? Cara, eu fico muito triste, de verdade, por essa partida do Bruno Guimarães. Assim, para mim ele estava sendo fundamental para o Brasil na Copa, estava jogando muito bem. A assistência que ele acha que era para ser o último lance, depois o juiz deu vários outros minutos de acréscimo contra o Japão, é fenomenal. Mas assim, pô, não pode perder um pênalti numa Copa do Mundo, principalmente numa partida eliminatória. Então, assim, foi uma partida tenebrosa. Depois do pênalti também ele não consegue se conectar ao jogo de novo. Eu sinto também que, principalmente o meio-campo, sentiu muito a lesão do Paquetá. Eu acho que o Paquetá em si não jogou tão bem para a seleção, mas ele condicionava os outros a jogar melhor. O que estava em volta dele funcionava melhor quando o Paquetá estava jogando. Então, assim, não sei se isso interferiu de fato na atuação do Bruno Guimarães, que não conseguiu achar a bola tanto no primeiro, tanto no segundo tempo, até quando ele sai, e no segundo tempo ele estava morto fisicamente. Não sei se o mental ficou mais abalado e começou a cansar mais ainda, porque estava se desgastando aquilo dentro dele. Então, assim, foi uma partida muito ruim do Bruno Guimarães mesmo. Eu vou dar nota 1. Realmente, nota pesada. O que você acha dessa nota, Andrei? Concorda? Pô, achei um pouco exagerado. Tipo assim, na minha concepção, nota 1 é para um cara que, sei lá, fez gol contra, prejudicou pra caramba. Mas eu vou dar uma nota 3, que nem eu falei, para mim foi o pior jogador do Brasil no jogo. Ele que, pô, que nem o Rafael falou, uma pena mesmo, havia fazendo uma ótima Copa, tava calando os críticos, né, dele. Ele tinha muitos críticos, assim, na seleção, por não entregar o suficiente na seleção, o que ele entrega pelo Newcastle e por clubes. Mas esse jogo dele, que nem eu falei já na primeira análise, no início do programa, eu acho que ele sentiu muito o erro do pênalti, sim. E o pênalti dele foi muito mal batido, assim, bateu fraco, meia altura, ele telegrafou para o goleiro onde que ele ia bater. Então, e logo depois do pênalti, ele teve alguns erros de passe, dava para ver que ele estava meio deslocado, que nem o Rafael falou, ele não estava conseguindo se reconectar ao jogo. Perdeu o pênalti numa Copa do Mundo, com certeza deve afetar o mental, mas um jogador do Brasil não pode ter o mental afetado. Ele é um dos craques do Brasil, assim, ele não pode se sentir depois de perder um pênalti. A gente viu o Messi hoje, porque não dá para comparar, né? O Messi e o Bruno Guimarães, mas o Messi hoje perdeu o pênalti e decidiu o jogo. Então, um jogador de seleção brasileira não pode sentir num mata-mata.
inclusive ele até saiu no segundo tempo, com certeza por causa disso também. Então, infelizmente, uma partida trágica do nosso melhor meia na Copa. Então, eu também concordo que a gente sentiu muito a ausência do Paquetá nesse meio de campo. Inclusive, eu tenho uma opinião que eu posso ser crucificado, mas na minha concepção, o Paquetá é mais jogador que o Bruno Guimarães. Eu posso ser crucificado pelas pessoas, mas essa é a minha opinião, que pode ser discutida, opinião maluca, mas eu não gostei desse jogo do Bruno Guimarães e nota 3. Pior Caio, jogador do Brasil. só um negócio. Me Já responde, vai qual que é o seu daí. time? Que time que você torce? Eu sou flamenguista. Ah, tá, já segue daí, então. Poxa, Eu a partida não ligo para as críticas. a partida do Bruno Guimarães é horrível. Eu fico muito triste, porque eu concordo, acho que o Rafael canetou na análise dele, mandou muito bem. Eu acho que o Bruno Guimarães foi muito mal no jogo. Ele sente pênalti. Ele faltou realmente, o Paquetá ajudava realmente ele no meio de campo, até para ele se destacar mais. O Bruno Guimarães sente essa falta. Talvez fique um pouco sobrecarregado. Não sei, pode muito bem ter acontecido. Eu acho que também ser o Martinelli que faz o outro meio-campo, talvez mude um pouco o que o Bruno estava fazendo no jogo. Eu acho que ele foi muito mal. O pênalti, não tem o que dizer. Não era o Guimarães para bater aquele pênalti, mas se no treinamento estava batendo muito bem, fazer o quê? Então, mas ele bateu muito mal, foi um pênalti ridículo, assim, para o jogador do Bruno Guimarães. Eu acho que foi uma das maiores tristezas dessa Copa, pelo Bruno Guimarães, que ele fazia uma baita Copa. Eu tinha falado em alguns NA debates que ele era o segundo melhor jogador do ciclo do Ancelotti, só atrás do Vini, porque o Vini tem muita participação em gol direto. O Bruno Guimarães, ele mandou muito mal e me deixa muito triste, porque ele é um dos melhores jogadores brasileiros. Realmente uma partida abaixo do cara que vinha sendo um dos craques, né? Eu falei minha nota? Você tinha, não lembro agora. Eu acho que nota 3, me perdoe. 3, perfeito. Então, partida abaixo de uns caras que eram um dos craques, né? Talvez o segundo melhor jogador do Brasil na Copa. E vamos falar agora também daquele que veio para substituir o Paquetá, né? Que se machucou. Entrou no lugar dele o Gabriel Martinelli, o autor do gol contra o Japão, do gol decisivo, do gol da vitória, que não jogou tão bem, né, Rafael? Acabou que veio mais pressionado, podemos assim dizer, para fazer essa 8 ali pelo lado esquerdo. Cara, assim, eu gosto muito do Martinelli. Eu não achei que ele fez uma partida horrível. Ele foi jogado ali na fogueira. Pelo que eu sei, ele nunca tinha feito muito aquela posição. E dava para ver ele conseguindo participar do jogo, conseguindo recuperar a bola, tentar puxar o contra-ataque. Então, assim, não acho que foi uma partida tenebrosa dele. Não acho que ele jogou bem, de fato, até por conta de não ser a posição que ele joga. Não conseguiu ter o mesmo destaque que o Paquetá estava conseguindo ter na Copa, na posição. Mas também achei que não foi culpa dele em si. Acho que poderia ter ajudado a criar um pouco mais, mas também o Brasil estava muito abaixo, né? Todo mundo. Então, vou dar uma nota 5 para ele. 5 então para o Martinelli. Para você, Andrei? Cara, eu achei um jogo ok do Martinelli. Ele não me surpreendeu, mas foi boas atuações, assim. Era esperado que ele fosse pegar essa vaga, até porque ele jogou bem. E entrou meio que como um meia, um camisa 8 ali, no jogo contra o Japão, e ele fez uma partida ok. Eu acho que na marcação ele deixou um pouco a desejar comparado ao Paquetá, né? Eu acho que ele meio que sobrecarregou um pouco os meios de campos, até pela característica, né? Mas foi um jogo ok, ele conseguiu jogar bem, assim, me surpreendi com essa... Não me surpreendi, mas foi uma Copa ok do Martinelli, um cara que eu não sei se eu convocaria, eu não acho, na minha opinião, não era para ele ter essa vaga cativa como ele teve, eu falo isso todo o programa, eu acho, mas ele fez uma Copa ok, o Ancelotti gosta muito dele, ele entrou quase todos os jogos, eu acho, ele era a primeira opção, até no lugar do Luiz Henrique, que a gente viu que sumiu nessa Copa. Então, eu vou dar uma nota 6, porque foi um jogo ok, ele não fez nada demais, mas também não fez nada de ruim. Fez um jogo ok. E para você, Teles? Eu acho que o Martinelli foi o melhor jogador brasileiro em campo contra a Noruega. Eu acho que ele jogou bem. É porque eu considero que ele foi o melhor em campo, porque temos que pensar que ele jogou fora de posição. Ele não jogou na posição que ele está habitualmente
conhecido por jogar, que é ponta, até às vezes centroavante, mas o Martinelli, pô, ele jogou de, sei lá, 8, às vezes um 10, às vezes ele mudava de função e ele jogou muito bem. Eu acho que ele fez um bom papel de primeiro tempo, no primeiro tempo. Ele criou chances do Brasil, ele deu enfiada, a passe, se eu não me engano, pro pênalti do Cunha, é do Martinelli. O Martinelli dá esse passe que o Cunha chega e aí o jogador da Noruega chega atrasado. Mas o Martinelli também tem várias ações no jogo, no primeiro tempo. Eu acho que ele mandou bem, uma das poucas notas acima da média, eu vou dar nota 6 para ele. Perfeito. Então, último jogador de meio. Agora, vamos falar do trio de ataque titular, né? Começando com o Vini, que fez um jogo um pouco mais complicado, né? Marcação muito em cima dele, não é, o Rafael Rodrigues? Marcação muito em cima, mas assim, eu acho que o brasileiro fica mais triste com o Vini por conta do desempenho quando o Brasil estava se defendendo, que parecia que ele não queria atacar a bola, não queria roubar a bola. Não sei se foi o cansaço, principalmente no segundo tempo, não sei se foi o cansaço, mas assim, parecia, ainda mais quando o Brasil toma o gol, parecia que não estava perdendo, parecia que não tinha urgência de ter que fazer um gol e não pressionava. Então, assim, e o fator do pênalti, a galera também tá pesando muito por ele ter dado a bola pro Bruno Guimarães, né? Mas aí é uma decisão já no vestiário de quem ia bater, então isso para mim não interfere no jogo dele. Acho que sim, ele tinha que bater, mas se os caras lá acharam que tinha que ser o Bruno Guimarães, a gente tem que aceitar. Então, mas eu acho que dói muito que ele, não acho que se escondeu, mas não conseguiu propor o jogo que ele vinha propondo nessa Copa do Mundo. Então eu vou dar uma nota 4 para ele. 4, então, para o Vinícius Júnior. Fez um jogo mais complicado, né? Como o Rafael falou. Concorda, Andrei? Pô, eu discordo. Primeiramente, falando sobre o pênalti, eu discordo do Rafael. Eu acho que, apesar da decisão ter sido tomada do técnico, o técnico é quem manda. Eu acho que o jogador tem que ter a personalidade de pegar a bola e falar, pô, eu tô no melhor momento, eu sou o jogador do Brasil, eu vou bater, eu tô confiante. Então, o Romário até falou isso numa entrevista, então eu acho que ele tinha que ter pegado a bola para bater. Eu acho que ele se omitiu ali, independente da decisão da comissão. Ele é o cara do Brasil, todo mundo esperava que ele fosse bater, então eu acho que ele tinha que ter pegado a bola do Bruno Guimarães, e o Bruno Guimarães não ia falar nada. Se o Vini pegasse a bola e falasse, pô, deixa eu bater, o Bruno Guimarães ia só aceitar. Então eu acho que ele tinha que ter pegado essa bola. E em relação ao jogo dele, eu até tinha falado sobre a atuação dele no segundo tempo, principalmente defensiva, né? Que, enfim, não vou me alongar nisso, mas ele foi meio apático, assim como o Brasil todo. Mas eu acho que ele é um dos únicos caras que tenta, assim, e o Vini Júnior hoje em dia, e nessa Copa, eu era o único cara que pegava na bola, o brasileiro já levantava, já poderia esperar alguma coisa. O passe que ele dá pro Endrick no gol, que o Endrick perde, é uma loucura, um passe de trivela ali, que se o Endrick faz o gol que era para fazer, depois eu vou falar mais sobre isso, o Vini ia sair com uma assistência, meio que decidindo o jogo. Então eu não acho que foi uma atuação ruim, eu acho que ele estava muito cansado também no final do segundo tempo, mas isso não ameniza a falha dele, principalmente na marcação e a falha de postura, né? Mas eu vou dar uma nota 6, porque ele é o único cara que tenta, assim, ele foi a esperança da gente nessa Copa. Eu acho que a Copa dele é muito boa, assim, ele conseguiu calar todos os críticos dele na seleção. Eu acho que essa Copa vai ajudar muito ele, principalmente para o próximo ciclo, que ele vai continuar sendo o principal jogador. E agora, depois na Copa de 22, ele já fez uma boa Copa, nessa Copa ele fez uma Copa ótima. Então, esperamos mais do Vinícius Júnior para o próximo ciclo. Tomara que isso afete a confiança dele, e ele vai ser um cara mais experiente. Então, um saldo muito positivo do Vinícius, mas infelizmente não conseguiu chamar o jogo para ele no jogo mais decisivo que a gente foi eliminado, né? Eu acho que ele devia ter pegado essa bola, ter batido pênalti, ter partido mais para cima. Ele até conseguiu alguns lances no drible, ganhar no drible ali, no lado esquerdo ali, mas eu acho que é o pior jogo dele nessa Copa, mas eu gostei muito da Copa dele. Vou dar uma nota 6. E para você, Teres? Para mim, eu acho que eu discordo do Andrei frontalmente. Eu acho que se fosse para desrespeitar a hierarquia, é errado. Você desrespeitar quem é o batedor da equipe, é errado. Você não deve, como a comissão técnica decidiu, tem que ser ele que vai bater, então você tem que respeitar.
Mas você vê que o Brasil está perdendo. O Brasil está perdendo de 1-0, precisando de um gol, e você está olhando e você está andando no campo. Ah, mas é orientação. Mas o Brasil está perdendo. É sintomático. Se você está perdendo, você tem que correr. O Neymar não entrou, com certeza tinha orientação para o Neymar. O Neymar não corre, ele está marcando mais atrás. É para a gente ficar ali atrás mesmo. É a orientação do Ancelotti. Mas o Brasil está perdendo. É senso de urgência. O Vini não teve esse senso de urgência para correr, para ir atrás dos caras. E eu acho que ofensivamente ele contribuiu. O jogo do Vini ofensivamente é bom. Por isso que a minha nota é 5,5 para ele, porque ele conseguiu contribuir ofensivamente para o Brasil. O Brasil, por ele, tivemos várias chances, mas defensivamente é muito irritante você ver o Vini não correndo para marcar, o Vini andando em campo, muitas vezes parado e não ajudando nada o Douglas Santos ou qualquer outra pessoa que precisasse de ajuda na marcação. Então, eu acho muito complicado esse jogo do Vinícius Júnior, mas eu vou dar 5,5 porque ele ajudou muito ofensivamente o Brasil. Perfeitamente. Vamos agora para o parceiro de ataque dele, centroavante, o Matheus Cunha, né? O que vocês acharam do jogo dele, começando pelo Rafael Rodrigues? Eu acho que ele não é o principal culpado pela atuação dele. Vou explicar agora que ele precisa, para ele fazer um bom jogo, ele precisa ter a bola. Ele precisa achar os passes, ele precisa conectar os jogadores. E assim, se o Brasil foi para se defender e sair no contra-ataque, eu não acho que a escolha de centroavante ou de ataque ali, né, tinha que ser ele. Acho que ele é um jogador muito mais para jogo quando o Brasil que vai ter a bola. Se o Brasil não vai ter a bola, eu acho que ele não pode ser titular. Então, eu acho que ele teve uma partida muito apagada também. E eu acho que até ele poderia bater o pênalti, mas enfim, como a gente já falou, se a ordem ela é de cima, não tem o que questionar. Então, eu vou dar uma nota 4,5, mais por conta que ele não tinha muito o que fazer sem a bola. Ele marcava, mas assim, ele precisa da bola para jogar. E o Brasil não teve, né, a bola. Perfeito. E para você, Andrei, o que você tem a dizer do jogo do Matheus Cunha? Cara, eu achei um jogo meio apagado mesmo. Assim como no Japão, o Brasil... Quando o Brasil coletivamente deve, o Matheus Cunha afeta diretamente o jogo do Matheus Cunha, né? A bola não chega. Mesmo assim, ele conseguiu sofrer o pênalti. Então, eu achei uma atuação ok, mas ele foi crucial para o Brasil. Se o Brasil tivesse ganhado, eu passaria muito por conta dele. Foi uma atuação mais apagada, né? Que nem eu falei. Eu gosto muito dele, eu acho que o saldo positivo foi muito positivo a Copa dele, até por causa de característica, ele não ser um 9 de ofício, né? Ele ser um 9, um 10. Um 9,5, né? E ser um cara muito mais de movimentação, atacante de movimentação. Eu gosto desse estilo de atacante. Então, eu vou dar uma nota 6, porque ele sofreu o pênalti. Não, mentira, vou dar uma nota... Não, vou dar uma nota 6 mesmo. Que nem a do Vini, porque o Vini contribuiu mais ofensivamente, apesar dos erros do Vini defensivamente. Eu acho que o Matheus Cunha fez um jogo honesto e sofreu o pênalti. A vitória do Brasil poderia ter passado muito por ele. Então, o saldo positivo nessa Copa vai ser um dos pilares do próximo ciclo. Para você, Thales. Ele tá com quantos anos? 28, né? Acho que uns 20 anos. Não sei se na próxima Copa ele tá só... Pô, se a gente precisar do Matheus Cunha com 32 anos, a gente tá muito ferrado, né? Mas o jogo do Matheus Cunha acho que é um jogo apagado, como você bem disse. Eu acho que o Matheus Cunha não manda bem contra o Japão e hoje não, domingo, repetiu a dose, não conseguiu ir bem. O Matheus Cunha faltou chegar alguma bola para ele, faltou ele ter uma oportunidade. Às vezes ele não conseguia clarear o jogo de uma forma que ajudasse ele, e eu acho que a nota dele é 5, porque ele não conseguiu ajudar. Ele foi muito bem contra o Haiti, mas só também, não conseguiu desempenhar muito bem nos outros jogos. Mas quando a bola chegou nele, ele sofreu o pênalti, né? Então ele ajudou. Perfeito, mas é por isso que é a nota 5, senão seria a menor ainda. Perfeito. Então, agora de fechar os titulares, né? Já chegamos a quase 1 hora de programa, então durando bastante esse jogador a jogador dessa semana, também acumulando um pouco os sentimentos da eliminação. Vamos para o Ryan, ele que teve um papel mais discreto no jogo, né, o Rafael Rodrigues? Acho que ofensivamente sim.
Mas, igual o Andrei falou no começo, o Ryan ele estava meio tímido para atacar. Eu acho que ele tem esse potencial de atacar melhor para os próximos anos. Eu acho que ele vai ser um pilar muito importante para o Brasil para o próximo ciclo. E defensivamente eu me surpreendi muito com ele. Igual o Andrei falou, para mim não sabia que ele tinha esse comprometimento defensivo tão bem. E defensivamente eu achei que ele jogou bem, sim. Tanto que quando ele sai e entra, foi o Neymar que entrou no lugar dele, né, que aí o Endrick foi para a direita. Aí morreu aquele lado ali na parte defensiva, acabou. Então, assim, mesmo com 60, 70 minutos de jogo, ele estava conseguindo dar conta que o Endrick não conseguiu quando foi pro lado dele. Exatamente. Então, eu falei a nota? Não sei. Acho nota 4,5. E para você, Andrei? Eu acho que o Rafael tá bem rigoroso. Eu vou dar uma nota... Cara, vou dar uma nota 6 também, porque... Vou dar uma nota 5,5, na verdade, porque, que nem o Rafael falou, a gente vê o aspecto positivo da atuação do Ryan quando ele sai do jogo e o Brasil piora, né? E só que me incomoda um pouco, que nem eu falei, essa timidez dele, principalmente com a bola. Ele não, ofensivamente, ele não contribuiu tanto para o Brasil nessa Copa, ofensivamente que eu digo com a bola, porque na pressão ofensiva, na marcação ofensiva, ele me surpreendeu demais, assim, demais. Eu também não achava que ele era esse jogador, eu não acompanhava ele no Bournemouth e muito menos no Vasco. Então, eu acho que muitos gols do Brasil passaram por essa doação dele dentro de sangue, doação de sangue, ele doava o sangue dele, a atitude dele, a postura era maior do que todos ali do ataque, inclusive do próprio Vini e do Matheus Cunha nessa marcação, óbvio que por conta de característica também, ele tem um ímpeto físico muito elevado, e, ele é um moleque, ele é o futuro da seleção, assim, ele surpreendeu positivamente, mas eu acho que ele sentiu alguns jogos, principalmente por conta dessa timidez com a bola. Só que no papel sujo, né, que a gente não vê, a gente fala muito do Douglas Santos, que ele fazia esse papel mais sujo, o Ryan fez isso muito bem, só que a gente espera mais dele porque ele é um ponta, ele é um cara muito promissor, então ele também tem que evoluir mais esse jogo com a bola, fazer mais gols, ter mais números, mas o saldo ele é muito positivo nessa Copa, foi jogado na fogueira, entrou no lugar do Rafinha, e todo mundo esperava que fosse o Luiz Henrique que fosse entrar no lugar do Rafinha, não todo mundo esperava, né, mas a expectativa era que o Luiz Henrique entrasse. Eu até tinha falado do Ryan por ter uma característica mais parecida com a do Rafinha, sim, mas eu queria que o Luiz Henrique tivesse entrado, inclusive, quando me perguntaram, eu falei isso. Eu preferia o Luiz Henrique no lugar do Ryan, mas o Ryan surpreendeu positivamente, ele vai ser um pilar, esse sim vai ser um pilar do próximo ciclo, tomara que ele consiga não, porque ele vai evoluir, né, obviamente, ele provavelmente não vai ficar muito tempo no Bournemouth, vai para um time maior, e vai evoluir muito mais. Nota 5,5 nessa partida, mas o saldo dele nessa Copa é bem positivo. E para você, Thales, para a gente já fechar os titulares? Eu acho que o Ryan, defensivamente, eu acho que ele jogou muito bem, cumpriu, ele é muito disciplinado, ele sabe o que tem que fazer em campo, ele obedece muito bem, e a gente viu isso no primeiro tempo, que o Haaland realmente foi dificultado pela marcação do Ryan, muitas vezes, e o Ryan, quando sai, o time do Brasil piora. Eu acho que não muito pelo Ryan, mas eu acho que é porque o Ancelotti escolhe mal quem vai entrar, né? Porque se ele coloca um outro ponto que talvez, por exemplo, o Luiz Henrique, não sei se o Luiz Henrique defensivamente ia contribuir tanto quanto o Ryan contribuiu, mas a escolha do Endrick foi ruim. Eu acho que o Ryan jogou muito bem no primeiro tempo, ele foi fundamental para muitos grupos de bola que o Brasil teve, então acho que uma nota 6 até para ele já tá bom. Perfeito, então vamos começar com as reservas agora. Jogaram menos, a gente pode ser um pouco mais sucinto também, porque ainda tem muita coisa para a gente falar no programa, já com 1h05 já de programa rodando. Então, vamos para o Endrick, que realmente jogou abaixo, né, galera? Né, Rafael? Jogou abaixo, muito triste ele ter errado aquele gol, era para se consagrar. E assim, sinceramente, cara, eu vou dar uma nota 3 aqui pro Endrick, porque não pode perder aquele gol. Para mim, inclusive, não sei para vocês, mas para mim é mais fácil acertar aquele gol do que um pênalti, por exemplo. Talvez seja uma coisa louca que eu tô falando,
Mas enfim. Então eu vou dar uma nota 3 para ele e é isso. Andrei? Eu discordo um pouco dessa análise. Eu acho que o pênalti é bem mais fácil. Mas, realmente, o Endrick foi... Eu não vou dizer que ele foi superestimado, porque ele é um jogadoraço, sim. Mas eu acho que o Brasil colocou, a torcida brasileira colocou muito ânimo, assim, e muita pressão nas costas dele, que não era... na minha opinião, não era para ter sido assim. Ele... Se não fosse nele, ia ser quem, né? Mas eu acho que fez uma Copa ruim. Sempre quando ele entrou, ele não conseguiu impor. Muitos se falam sobre ele ser aquele cara, aquela estrela, o cara de jogos grandes, o cara decisivo. Ele não conseguiu mostrar isso na Copa. Eu não acho que isso seja uma culpa muito dele. Primeiro, porque ele entrou sempre no segundo tempo. Segundo, porque ele é um moleque. E essa pressão não era para ter sido jogada em cima dele. Só que, ao mesmo tempo, ele também é um jogador da seleção brasileira. Então, ele tem que lidar com isso. Mas a esperança do Brasil, principalmente da torcida brasileira, era muito nele, e com certeza ele decepcionou todo mundo. Eu vi na internet algumas análises falando que o Endrick foi um dos caras que se salvaram nessa Copa. Eu discordo totalmente, assim, eu me decepcionei muito com o Endrick, mas que nem eu falei, não parte muito da culpa deles, e sim da expectativa que criaram nele. Eu também esperava que ele fosse melhor, que ele pudesse decidir, e acaba que é muito cruel, né? Porque é um lance, se ele faz o gol, se ele vai melhor nesse lance e faz o gol, todo mundo estaria aqui confirmando que ele é o cara, o novo Pelé, mas ele realmente foi mal para mim. Nesse jogo, inclusive, ele foi muito mal, porque seja na pressão, na marcação defensiva, ele, comparado a Ryan, ele foi inexistente, e quando a bola foi nele, ele errou. Ele dominou muito mal. A bola do Vinícius Júnior foi uma ótima bola, só que mais para quem é destro, né? Ele que é canhoto, mas ele dominou com a esquerda, ele tinha que ter dominado com a direita. Tinha milhares de opções que ele poderia ter feito melhor ali. Ele escolheu muito mal o jeito como bater e principalmente como dominar. Então, eu acho que o saldo dele nessa Copa é negativo. Em questão de expectativa, eu acho que ele, inclusive, foi o pior jogador da Copa em questão de expectativa e realidade. E a minha nota vai ser uma nota 3,5, porque eu acho que o Bruno Guimarães foi o pior da partida. Para você, Teres. Para mim, a nota 3,5 também. Eu acho que o Endrick jogou mal. Ele erra o domínio, ele erra o chute, ele erra... O chute nem tanto, mas acho que o domínio é crucial, ele domina muito mal, e faltou do Endrick fazer o que a gente sempre conhecia, mas a gente vai tentar olhar para o próximo ciclo com o Endrick sendo o cara do Brasil, e eu acho que é complicado a gente não colocar ele nesse papel. Realmente um jogo um pouco mais complicado dele. Vamos falar agora das outras substituições que vieram um pouco depois, né? Vamos começar com o Danilo do Botafogo, Danilo Santos, que também sofreu, né, no jogo, né, Rafael? Cara, sofreu e eu achei que ele entrou muito mal. Eu tinha uma expectativa maior nele, achei que ele estava fazendo um bom ciclo, né, de Copa, principalmente no final ele estava arrebentando, mas assim, entrou muito mal. Eu senti que ele já entrou cansado, não sei se era pressão de entrar no jogo que estava... Quando ele entrou, acho que estava 0x0 ainda, né? Entrar no jogo que estava 0x0 e essa pressão toda de assim, tá acabando, a gente vai tomar gol, então assim, mas ele não conseguiu jogar, eu sinto, nem ofensivamente, nem defensivamente. Inclusive, eu acho que no primeiro gol da Noruega, ele tinha que ter entrado na área para cobrir aquele espaço que tinha no meio. Não era obrigação dele, mas eu acho que ele poderia ter feito esse papel e ter tirado a bola de cabeça para escanteio ou até para o outro lado. Então, eu vou dar uma nota 4 para ele, que não tem tanta culpa também. E para você, Andrei? Eu vou dar uma nota 5. Eu mal vi ele, assim, no jogo. E quando vi, ele não fez nada de positivo, assim, também. Ele, é um bom jogador, eu gosto muito dele, mas nesse jogo, realmente, ele não foi tão bem, assim como todos os jogos, porque ele sempre entrou mais no final do jogo, assim, não teve até bastante oportunidades, mas pouco tempo de jogo, né? Então, vou dar uma nota 5.
E para você, Teles? Eu sentia falta, eu concordo com o Rafael, eu sentia falta do Danilo entrar na seleção e no domingo eu entendi por quê. Porque ele não entrava. Então ele realmente foi mal. Para mim, a nota 4,5 para o Danilo. 4,5 então para o Danilo. Agora vai falar que entrou junto com ele também, né? O camisa 10 da seleção brasileira, que vai ser lembrado nessa Copa do Mundo por discutir com o goleiro da Noruega, Neymar Júnior. Com você, Rafael Rodrigues. Cara, para mim é muito delicado o caso do Neymar. Eu gosto muito do jogador Neymar, mas assim, patético o que ele fez depois do gol, né? Ele desloca muito bem o goleiro, ele humilha o goleiro, né, no pênalti, mas assim, o que vem depois é uma coisa ridícula, assim. Então, pelo que vem depois, eu acho que eu vou dar nota 1 pelo que vem depois, porque foi patético o que ele fez. Andrei primeiro, né? Depois o Teres. Cara, com a bola, sim, eu até... ele com a bola, eu gostei, dá pra ver que ele era o cara que tava tentando, né? Teve um lance ali que ele driblou um ali na esquerda, ali dentro da área, eu já falei, pô, não é possível que ele vai ter esse roteiro e fazer o gol, decidir, mas com a bola eu acho que ele não teve nada negativo dele com a bola. Sem a bola a gente já sabia que ele não ia fazer essa marcação, então era óbvio já, então eu não vou crucificar isso, ele entrou já sabendo disso e não é o papel dele. Mas no questão do pênalti, assim, eu me irritei bastante. É um fim muito trágico, assim, da carreira do Neymar. Pô, o Neymar é um dos maiores jogadores do futebol e principalmente falando de seleção brasileira, ele que por muitos anos teve que carregar animais nas costas, assim, nessa década. E, pô, quase toda a Copa ele sempre chegou, tipo, ou com lesão ou com alguma coisa. Em 2014 ele se lesionou, em 2018 ele chegou lesionado, 22 ele se lesionou na fase de grupos, voltou no mata-mata. Esse ano chegou lesionado, infelizmente ele nunca pôde jogar uma Copa 100% inteira. Então, mas foi ridículo, na minha opinião, o que ele fez lá com o goleiro. Ele caiu na pressão. Eu acho que naquele momento ele quis trazer a história para ele, falando que, tipo assim, mostrando que ele era o cara ainda, que o goleiro não podia falar dele, mas o Brasil estava sendo eliminado, ele tinha que prezar por isso, ele tinha que pegar a bola e ir para o meio de campo, apesar que a gente já estava sendo eliminado, mas todo mundo sabia que ele a gente não ia empatar, mas ele ter feito essa cena com o goleiro me irritou muito, assim. Ele meio que eu senti que ele quis chamar atenção para ele, não para a eliminação da seleção, uma eliminação vergonhosa. Então, isso não vai afetar minha nota, porque não faz sentido afetar a nota por causa disso. Ele dentro de campo foi uma atuação ok, assim, ele fez o pênalti, então eu vou dar uma nota 6. E para você, Teres? Ô, Caio, até peço desculpa, porque não tem como falar pouco do Neymar. O Neymar, eu acho que o que mostra, é um retrato um pouco da carreira dele, o que aconteceu no pênalti. O Neymar perde o controle, ele não toma uma boa decisão de pensar, poxa, o Brasil tá perdendo, eu acho melhor só pegar a bola, porque eu lembro, eu tava com a minha namorada assistindo, ela falou, nossa, ele vai fazer alguma gracinha. Eu falei, não, ele vai pegar a bola, vai voltar pro campo, e é isso aí. O Neymar foi lá e provou que eu tô sempre tentando acreditar nele, e ele não me dá motivo para acreditar. Ele tenta fazer alguma coisa, ele erra, por causa de isso é uma molecagem, com todo respeito ao Neymar, isso é errado, você vai discutir com o cara, você tá perdendo, cara, cala a boca aí e seguir o jogo, então não tem essa. Ainda mais espécie do principal craque da geração, ele dá uma dessa para sair por cima, para mostrar, olha como eu sou bom, e ele é realmente muito bom, ele é o melhor batedor de pênalti que eu já vi, eu acho que ele é um dos melhores na função, então não tem como a gente criticar o Neymar pelo campo, eu acho que impacta sim a nota dele, a postura que ele tem em relação ao jogo, ele não pode ser uma criança, assim como ele muitas vezes, ele tem um comportamento que ele se perde, que ele deixa a raiva dele se controlar e ele não consegue raciocinar o que seja mais vantajoso para ele e para a equipe dele. Então, eu acho que a nota do Neymar é uma nota 4, porque é muito triste o fim da carreira do Neymar, assim. Realmente, né? O Neymar que decepcionou muito nessa Copa, né? Não chegou trazendo os holofotes, e a última substituição que teve no jogo foi do Ederson, né? De falar rapidinho dele aqui, começando pelo Rafael Rodrigues. Entrou muito mal também, né, cara? Ele entra meio perdido, assim, ele vai para não sei se ele foi comunicar alguma coisa que o Ancelotti queria,
pro lado esquerdo ali do Brasil, mas ele sai completamente de posição e aí origina o primeiro gol da Noruega. Então, assim, entrou muito, muito mal. E por isso eu vou dar uma nota 2 para ele, por entrar confuso, não ficar na posição que ele tinha que ficar e ter que correr depois atrás do cara, mas aí já era tarde. Então, uma nota 2 para ele. Andrei? Cara, eu acho surpreendente a quantidade de oportunidade que ele teve nessa Copa, né? Ele que não estava nem na lista dos convocados. Eu acho que ninguém esperava que ele fosse ser o substituto do Wesley, então eu acho que ele foi muito mal, né? Muito mal não, eu acho que ele foi mal nessa Copa. Ele meio que parece que caiu de paraquedas ali, e sempre quando ele entrou parecia meio afobado. Eu acho que ele errou na marcação e no posicionamento também no último jogo. Não gostei do Ederson nessa Copa e nesse jogo também não. Vou dar uma nota 4. E para você, Teres? Para mim, eu acho que o Ederson, ele manda muito mal, ele entra desconcentrado, muito porque foi a primeira vez dele entrando na Copa do Mundo, então acho que, não sei se foi a primeira vez, não sei. Mas ele entra muito mal, entra desconectado do time, assim. O gol sai muito por causa de culpa dele não tá posicionado bem, ele não tá pensando no que tem que acontecer ali no jogo, ele tá tentando dar orientação, então acho que é bem problemático o que aconteceu. Mas eu podia ficar criticando aqui, não vou ficar criticando o Ederson, porque é realmente injusto com o que ele teve de tempo. O Brasil, a culpa do Brasil ser eliminado não foi o Ederson, então acho que uma nota 4 para ele tá bom. Então, realmente, né, complicado. Agora, a última pessoa que a gente vai dar a nota é pro Ancelotti. Aqui tem mais do que se falar, eu acho, até, né? Começando pelo Rafael. Cara, é uma atuação vergonhosa do Brasil. O Brasil não pode jogar desse jeito que jogou. A gente até esperava, né, quando o Ancelotti chegou, que o Brasil seria mais reativo, tentaria segurar mais para sair no contra-ataque, mas assim, é a maior seleção do planeta. Não pode ter esse estilo de jogo contra a Noruega. Tipo assim, não pode nunca. Então eu acho que toda a passividade de não tentar roubar a bola, tanto que no gol da Noruega, a Noruega foi 6 minutos trocando posse e o Brasil não fez nada, não tinha aquele senso de querer pressionar, de querer roubar a bola, e isso eu acho que passa muito por ele. Acho que ele não foi bem nas mexidas também. A entrada do Neymar e do Endrick, eu acho conflitante, porque eu acho que os dois são muito bons com a bola no pé, mas a questão de, ainda mais que a gente estava marcando, mas a questão defensivamente fica comprometida. Então, assim, cara, eu acho que foi a pior atuação do Ancelotti sendo técnico do Brasil, e eu vou dar nota 1 para ele também, porque foi patético. Realmente, né? Fraquíssimo. O Ancelotti errou quase todas as mudanças. E para você, Andrei? Cara, eu vou dar nota 0 pro Ancelotti, porque tudo que ele fez foi péssimo nesse jogo, seja as mudanças, seja a postura do Brasil, que vai muito por conta dele também, porque ele que dita como que o Brasil vai marcar, vai atacar, vai defender, e o jogo do Brasil foi vergonhoso, vergonhoso. O coletivo do Brasil foi vergonhoso. Então, a gente até vê as chances que a gente teve, por exemplo, com o passe do Vini Júnior, foi uma jogada individual, foi um achado, o passe do Vini Júnior, não tem nada a ver com o Ancelotti, e as mudanças dele foram horrorosas, e a postura do Brasil, taticamente, de dar a bola para Noruega, 34% só de posse de bola contra uma seleção fraca da Noruega, é inacreditável. Ele tem que mudar, porque ainda mais o povo brasileiro, a chance dele ser demitido não é baixa no próximo ciclo. Óbvio que ele teve pouco tempo para trabalhar, mas ele tem que tomar alguma atitude aí em relação a essa seleção. Ele tem que apresentar um ciclo ótimo, a gente ir muito bem nas eliminatórias, porque senão ele vai cair, porque o povo já não está gostando dele, e eu me incluo nessa. Eu achei que ele foi muito decepcionante nessa Copa. E para você, Thales, para a gente fechar o nosso jogador a jogador? Eu acho que o Ancelotti, ele é... Vamos lá. O Ancelotti, se você quer falar, eu quero que o Brasil jogue bonito, então a gente contratou já errado o treinador. O Ancelotti não é o cara que faz os times jogarem bonito. Ele faz, se ele tiver peças para isso, se ele achar que tem que ser. Times do Ancelotti já jogaram bonitos, mas necessariamente esse Brasil não vai, por via de regra, ser um time mais fraco do que as outras seleções, não vai jogar bonito. Então, se a gente vai se incomodar pelo Ancelotti botar o que ele acredita de futebol, então tem que demitir agora. Tem que ser demitido agora, ele tem que sair, já ir para a Itália, acabar e procurar um novo treinador.
Porque o Ancelotti, ele às vezes vai ter disso. O Real Madrid passou, foi campeão de Champions assim. O Real Madrid jogou nada, não nada, mas tipo assim, teve uma proposta reativa e deu certo. Muito em causa do Courtois. Muito por causa do Courtois, mas aí também vai tirar o mérito do cara? Não, é o que ele acredita de futebol. É o que ele acredita do que funciona. Então, eu acho que se a gente quer jogo bonito, não tem que demitir o Ancelotti. Porque tem que chegar para ele e falar, olha, não pode mais acontecer. O Brasil, na próxima oitava de final, ele vai jogar com 34% de posse? Se ele disser que sim, então aí a gente tem que realmente repensar o nome. Mas eu acho que você demitir ele porque ele joga feio, eu penso que não. Mas se for o que o Brasil quer, então tem que ser, né? Sua nota. Minha nota? Desculpa. Minha nota é 3 para o Ancelotti. Então, nessa tônica, fechamos o nosso jogador a jogador. 1h10 de jogador a jogador, assim, quase um dossiê da seleção brasileira. Muitas palavras nas bocas dos nossos comentaristas. E, bom, agora a gente vai trocar o assunto, trocar a pauta, porque outra seleção também deu tchau à Copa do Mundo no dia de ontem, na segunda-feira, e foi a seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo se despediu da Copa do Mundo naquele jogo, um jogo em que o Portugal não fez um bom jogo, a Espanha também não fez, foi um jogo muito feio, né? Eu estava presente nesse jogo na rádio da faculdade, na Rádio Facom, então não foi um jogo necessariamente atrativo, mas ele estava muito marcado por isso, né? Podia ser o último jogo de Cristiano Ronaldo. Gostaria de saber de vocês também, né? Começando, agora vamos inverter, né? Pelo Teles. O que foi, né? O que vocês têm a dizer, podemos assim, o que vocês têm a dizer de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, ele que agora se encaminha ao fim da carreira dele. É muito triste a gente ver o Cristiano Ronaldo se despedir dessa forma. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, nos últimos anos, principalmente, ele vem cada vez mais sentindo essa relação com o Messi. Eu acho que é muito triste ele não conseguir separar as coisas. E eu fico triste que ele se despede dessa forma. Eu acho que a eliminação não passa pelo Cristiano. Eu acho que o principal culpado de Portugal ter sido eliminado ontem foi o Roberto Martínez, um treinador que é fraco. E, desculpa, eu nunca vi o Roberto Martínez fazer um grande trabalho. O grande trabalho dele talvez tenha sido no Anderlecht lá da Bélgica, né? Então, ele realmente foi... Ele ser o treinador que comanda o Cristiano Ronaldo na sua despedida é muito triste. O Cristiano Ronaldo sofreu muito, não pela geração que teve, eu acho que ele teve jogadores competentes, ele teve resultados também, mas acho que os treinadores que passaram por Portugal foram muito ruins. E o Roberto Martínez, ele conseguiu fazer um meio campo com João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes não funcionar. Então, quando você tem 3 jogadores do mais alto nível e você vê que o time não joga, eu acho que o problema é o treinador. Eu acho que o trabalho chegou no teto e ele só fica porque ele ganhou a Nations League. Essa que é a verdade. Se ele perde para a Espanha naquela final, o Cristiano Ronaldo provavelmente ia ter um outro treinador para essa Copa do Mundo, Portugal ia ter um outro trabalho, e agora é recomeço para Portugal, num novo ciclo. E eu acho que a decisão dele no jogo de não ter colocado o jogador que decidiu no outro jogo contra a Croácia, que foi o Gonçalo Ramos, de deixar o Cristiano Ronaldo 90 minutos, eu acho que mostra muito sobre as decisões ruins de Roberto Martínez no trabalho de Portugal. E para você, o nosso outro Rafael, né? Rafael Rodrigues, o que você tem a dizer, né, dessa last dance do Cristiano Ronaldo? Cara, é muito triste, né? A gente vê um jogador que foi um dos melhores da nossa geração, um dos melhores que eu vi, só atrás do Messi, na minha opinião, se despedir assim dessa forma, não conseguindo obter o título que ele tanto sonhava, né? Muito, muito triste. Eu estava torcendo para que ele tivesse uma atuação boa, conseguisse avançar mais, sonhar com o título, mas é muito o que o Rafael disse. O Portugal não estava sendo bem treinado. Ganhou da Croácia já num afogo ali, conseguiu ganhar, mas, pô, eu acho que é triste só. Acho que é muito, muito decepcionante a carreira do Cristiano Ronaldo terminar sem conseguir ganhar a Copa do Mundo. Realmente, né? Um cara que sofreu bastante no início da carreira com a seleção nacional, agora que tinha uma boa seleção, né? Talvez se a gente olhar no papel, um top 2 elenco acabou não se refletindo, né, Andrei?
Exato, eu concordo com os dois Rafaéis sobre o Roberto Martínez, eu acho ele um técnico fraco. E Portugal jogou muito mal nessa Copa, né? E Portugal, que nem eles falaram, o Rafael falou sobre o meio-campo, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes no papel, é o melhor meio-campo do mundo, os atuais bicampeões da Champions, o Bruno Fernandes que bateu o recorde de assistências na Premier League, e os três jogaram muito mal, assim, eu acho que o João Neves foi um pouquinho melhor, mas principalmente o Vitinha, eu achei a Copa dele péssima, e Portugal como um todo foi muito ruim, muito decepcionante, mas também é questão de expectativa, eu acho que por ele ser o Cristiano Ronaldo era normal que todo mundo tivesse essa expectativa, mas eu acho errado ter uma expectativa num cara que joga na Arábia com 41 anos, dele decidir, tipo, de fazer a diferença e carregar a seleção de Portugal. Eu não esperava isso dele, eu não acho que ele fez uma Copa ruim, eu acho que ele fez uma Copa boa, dado o contexto, assim. A gente vê o Messi carregando a Argentina sendo um artilheiro, mas é porque o Messi é outro nível, é uma coisa de outro mundo, não é normal o que o Messi vem fazendo. O normal era que o Cristiano Ronaldo fizesse uma Copa assim, fizesse os gols dele, conseguiu fazer o gol no mata-mata que ele nunca tinha feito, né? Então, pelo menos uma coisa positiva. Importante. E foi crucial para o Portugal passar da Croácia, né? Esse gol dele, ele ia fazer um golaço, inclusive, que foi anulado, né? Então, triste, realmente, o Cristiano Ronaldo em Copas, né, não teve um casamento bom. É um daqueles caras que a gente vai ver que terminou a carreira sem a Copa, é uma pena, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, Zico, vários caras assim. Então, Cristiano Ronaldo é o ciclo encerrado. Portugal decepcionou demais falando sobre Portugal, e a Espanha também não vinha jogando uma boa Copa. Acabou que foi a menos pior, passou. Várias seleções nessa Copa devendo, né? Seleções protagonistas devendo. Então, uma pena a carreira do Cristiano Ronaldo pela seleção acabar assim. Realmente, né, uma tristeza até, principalmente para aqueles que são mais fãs do Cristiano Ronaldo, né, que lutavam, podemos assim dizer, nessa briga Messi-Cristiano Ronaldo nos últimos anos. Bom, o programa a gente já vai se encaminhando para o final, né, esticou bastante, e queria começar aqui, a gente começar a encerrar os trabalhos com uma última pergunta para vocês, que hoje é o último dia das oitavas de final. E para vocês, aqui, nossos comentaristas, qual foi o melhor jogo dessa fase? Começando com o Rafael Rodrigues. Cara, infelizmente, né, eu acho que a gente tem que citar o jogo da Argentina de hoje, que foi completamente bizarro. O Egito decaiu muito, né, na parte final, mas assim, é uma virada espetacular. Eu acho que é o jogo dessa fase, infelizmente para nós brasileiros. E eu acho que, pô, é esculacho que o Messi fez nessa partida. O Messi que nesse jogo perdeu um pênalti no início, depois o Egito abre 2-0, ele começa a errar um pouco e acalma, põe a bola debaixo do braço. Não, vamos decidir, vamos ganhar, faz um gol, dá uma assistência e dá um belo lançamento para o terceiro gol. Para você, Andrei, qual foi o melhor jogo das oitavas de final? Cara, para mim foi esse jogo que o Rafael citou, foi ótimo também. A gente até fez a transmissão na Rádio Facom, mas para mim o jogo o melhor jogo foi Inglaterra e México. Um jogaço, assim. A Inglaterra começou ganhando com 2 gols do Bellingham, que Copa que o Bellingham vem fazendo. E aí o México já empatou com Quiñones no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Quansah é expulso de uma maneira ridícula, muito boba. Só que a Inglaterra sofre pênalti no lance seguinte, o Anthony Gordon sofre pênalti, a Inglaterra amplia para 3-1, aí o próprio Kane, que fez o gol de pênalti, faz um pênalti para o México diminui com o Raul Jiménez 3-2, e é uma abafa do México, assim, o final do segundo tempo inteiro, decaiu um pouco o nível da partida por causa desse abafo. O México foi para cima da Inglaterra, mas acabou que não criou tantas chances, assim, não foi tão perigoso, mas foi um jogaço, teve de tudo, 5 gols, 2 pênaltis, um para cada lado, uma expulsão. Então eu achei um jogaço, assim, e no lendário Estádio Azteca, né, que só fez melhorar. Eu tô com você também nessa. Esse jogo da Inglaterra foi muito bom. E para você, Teles, qual foi para você? Pra gente já fechar o programa aqui com chave de ouro. Eu vou puxar a sardinha para o que eu narrei, então eu vou dizer a Argentina e Egito. Foi um jogaço, eu acho que o fator do Messi ter decidido mais uma vez é muito foda. Desculpa a palavra, Caio.
mas é muito foda o Messi decidir o jogo mais uma vez. O México joga demais no primeiro tempo, tem 2 oportunidades, acerta as 2. O Egito depois morre na partida, não consegue jogar direito, e a Argentina vai do jeito espiritual da Argentina e consegue levar a virada e vira o jogo para cima do Egito num jogo bizarro de Lionel Messi mais uma vez. Então, ficamos 2-2, deixar para o nosso público decidir qual foi, então, o melhor jogo das oitavas de final. Agora a Copa vai se encaminhando para as quartas, vai afunilando, a gente vai chegando cada vez mais próximo do fim. Bom, passar aqui um último abraço, agradecer também ao Rafael Rodrigues, ao Rafael Teres, ao André Alves, que vieram aqui hoje, nessa tarde dessa terça-feira, para a gente poder gravar, para a gente poder fazer essa estreia aqui no YouTube para vocês, para a gente fazer mais um programa do NA Debate. Bom, eu fui Caio Schmidt aqui, agradeço muito a audiência de vocês nesse programa. A gente vai encerrando aqui, eu vou pedir para você, óbvio, se inscrever aqui e deixar o seu like, porque ajuda muito o nosso projeto, como eu falei no início, ajuda muito a gente continuar esse programa semanal que com certeza vai voltar durante as quartas de final ainda. Essa semana a gente ainda deve gravar deve vir aqui, né? Trazer mais um episódio para vocês. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e usar esses minutos finais para desejar também uma recuperação, né? Novamente, uma ótima recuperação para o nosso apresentador, o Cadu. Eu estou vindo aqui quebrar um pouco do bico para a gente poder manter o programa. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou e até uma próxima.